Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos resolver uma questão da prova de física do vestibular seriado da UPE. Processo de ingresso 2021, primeira fase. O SSA 1. Mas antes de ler o enunciado, eu queria te fazer aquele velho pedido. Compartilhe o nosso canal com seus amigos. Não está inscrito ainda? Se inscreva, ative as notificações, porque quando eu postar uma aula bacana, você é notificado e pode se organizar para assistir a aula e fazer o estudo do tema. Se gostar da aula, deixe o seu like. Isso para você é nada, para o nosso canal é muito importante. Combinado? Muito bem. Vamos lá para a leitura do enunciado. Bom, essa questãozinha aí, pessoal, fica maior aqui. Ela apresentou alguns problemas, tá? Mas eu vou resolver porque dá para você estudar usando essa questão, tá? Eu vou destacar. O gráfico está incompatível. E aí você vai ver o que vai acontecer. Porque não está compatível o deslocamento na horizontal, que é o alcance, com a altura máxima. Você vai ver na resolução, tá? E ele não informa o ângulo θ se em relação à horizontal ou à vertical. Mas aí tudo bem. Você poderia dar um desconto e dizer que o estudante se acostumou a usar em relação à horizontal. Isso não seria um problema tão grave. O bom era que ele afirmasse, não deixasse dúvida, tá? Mas passaria. Agora, o gráfico incompatível, qual é o problema? Quem usa um valor acha uma resposta, quem usa outro valor acha outra diferente. Aí, bom, a gente espera que a questão seja nula. Infelizmente, né, uma questão nula numa prova é ruim para o estudante, mas é a realidade das provas, isso acontece. Mesmo assim, eu vou resolver porque eu acho que serve para você estudar, certo? Vamos lá juntos, então? Vou ler o enunciado. Bolas de tênis são arremessadas por um lançador automático instalado no solo e ajustado de tal modo que as bolas descrevem a trajetória parabólica mostrada no gráfico ao lado. Desprezando a resistência do ar, qual é a velocidade de lançamento em metros por segundo das bolas? Qual é a velocidade de lançamento em metros por segundo se as bolas são arremessadas em um ângulo θ? Aquilo que eu te falei, não disse se era em relação à vertical ou horizontal, tá? Utilize seno de θ igual a 0,8 e cosseno de θ igual a 0,6. Eu vou considerar em relação horizontal, certo? Tá aí o momento em que as bolas são lançadas com a velocidade inicial desconhecida e o ângulo θ em relação à horizontal. Pessoal, como é que se faz isso? É um lançamento oblíquo? Ficar aqui de novo. É um lançamento oblíquo? Muito bem. Como é que é? É uma composição de dois movimentos. A aceleração é a aceleração da gravidade, está inteira na vertical, então ela não interfere na horizontal, o movimento horizontal é uniforme. Na horizontal, o movimento é uniforme. Na vertical, a aceleração em módulo é G. Aceleração em módulo é G. A trajetória para cima, você usa menos G. E eu estou vendo que no gráfico a trajetória foi orientada para cima. Por quê? Porque eu estou vendo que enquanto ele está subindo, o ΔS é positivo. Então ele orientou a trajetória para cima. Por isso que a aceleração vai ser usada como menos 10, certo? Muito bem. Trajetória para cima, aceleração menos G. Então como é que se resolve? Você separa os movimentos. Na vertical, uniformemente variado. Na horizontal, movimento uniforme. Decompõe essa velocidade inicial nas suas componentes horizontal e vertical. É assim que nós vamos resolver com muito cuidado para você entender tudo, certo? Vamos lá. Vamos decompor essa velocidade inicial. Lembra disso? Aqui sua componente horizontal, que eu vou chamar V0x. E aqui a componente vertical, que é V0y. O resultante desses dois movimentos é uma trajetória parabólica, né? Onde a altura máxima, segundo o gráfico, dá uma olhada, essa altura máxima é de 5 metros. É o maior deslocamento na vertical. E o alcance horizontal, segundo o gráfico, é de 9,6 metros. Altura máxima H, 5 metros, é o maior deslocamento na vertical, e horizontal, esse alcance é de 9,6 metros, certo? Muito bem. Eu vou começar a resolver pela altura máxima, tá? O que é que você se lembra? Você estudou o assunto, sabe que na altura máxima, o que é que acontece? Aqui, ó, a partícula, ela tem uma componente da velocidade vertical nula, mas claro, continua com a sua velocidade horizontal, vou até desenhar aqui, porque ela não muda em nenhum momento, porque não existe aceleração na horizontal. A força-peso está inteira na vertical, não existe força resultante na horizontal, não é assim? Mas a componente vertical da velocidade,
ela é nula na altura máxima, certo? E a componente inicial é V0y. V0y para esse ângulo θ é o cateto oposto. Então, V0y é V0 seno de θ. V0y é V0 que eu não sei, seno de θ 0,8. 0,8, certo? Então, vamos lá. Na vertical, a partícula assume movimento uniformemente variado, certo? Na vertical é movimento uniformemente variado, você sabe disso. Como é que vai ser? A trajetória orientada para cima, a aceleração vai ser menos g menos 10, certo? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu não quero usar o tempo, eu vou usar a equação de Torricelli, ou Torricelli se preferir. Velocidade final é na vertical, tá? Só na vertical. Velocidade final ao quadrado, inicial ao quadrado, mais 2 vezes a ΔS. A final na vertical é 0. A inicial, vê lá, é V0y ao quadrado, mais 2 vezes menos 10, vezes o ΔS, que é a altura máxima, ó, é a posição final na vertical mais 5, a inicial 0, ΔS é mais 5, certo? Então, passa para o outro lado, ó, 2 vezes 5, 10, vezes menos 10 dá menos 100, para o outro lado dá mais 100. Então, V0y ao quadrado dá 100, logo V0y dá 10, V0y, certo? Só que eu quero V0. Aí se lembre que, ó, V0y é V0 vezes 0,8. Então, V0y é V0 vezes 0,8. Então, fica 10 igual a V0 eu quero vezes 0,8. V0, então, vai ser 10 por 0,8. V0 é de 12,5 metros por segundo. O problema é que com essa velocidade de 12,5 metros por segundo, vamos lá marcar, ó, não tem resposta. Aí você poderia dizer, ué, ainda aproxima para 12. Aproxima para 12, olha, é estranho, né? Porque deu, veja só, deu redondinho 12,5. Aí já é para desconfiar que tem alguma coisa errada. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver agora usando o alcance horizontal, tá? Que é quanto segundo o gráfico? 9,6 metros, certo? Então vamos lá. Vou resolver de novo. Vou passar essa reta aqui para simbolizar que agora é uma outra resolução, certo? Então vamos lá. Na horizontal, o movimento é uniforme, certo? E no movimento uniforme, o deslocamento é apenas a velocidade vezes o intervalo de tempo, não é assim? O deslocamento horizontal, eu sei. Esse deslocamento horizontal, pelo gráfico, é posição final 9,6 menos 0, 9,6 metros. É o alcance horizontal, certo? Então, 9,6 metros. A velocidade na horizontal é V0x. V0x é cateto adjacente. Então, V0x, devagarzinho, V0x é V0 cosseno de θ. V0x é V0 vezes cosseno de θ, vamos lá, 0,6. 0,6, tá. Então, veja, V é V0x, que é V0 cosseno de θ. ΔS é 9,6. Daqui a pouco eu substituo. Agora, esse tempo, como essa partícula que é lançada, ela retorna ao plano horizontal de lançamento, ele é, escuta, o tempo total de movimento é o dobro do tempo de subida. Por quê? Porque quando o corpo retorna ao plano horizontal de lançamento, o tempo que ele passa subindo é o tempo que ele passa descendo. Então, esse tempo vai ser o dobro do tempo de subida. Então, vai. A velocidade é V0,6. Eu vou jogar aqui, certo? O ΔS é 9,6. Eu preciso do tempo, que é o dobro do tempo de subida. E para encontrar o tempo de subida, deixa isso aqui, tá? Esperando. Para encontrar, vamos chamar de equação 1, que é a principal. Para encontrar o tempo de subida, eu tenho que voltar a falar do movimento vertical. Tem que voltar a falar do movimento vertical, que é
uniformemente variado. Aí o que equivale? Como eu sei que na subida, veja só, a subida começa quando eu ligo o cronômetro e termina aqui, onde a componente da velocidade na vertical é nula. Então, vamos lá. Move, V igual a V0 mais AT. Na vertical, a velocidade final é zero, lá na altura máxima. V0 é V0Y, tá? Aqui é só na vertical. V0Y, que é quem? É V0 seno de θ, trajetória para cima, menos 10 vezes o tempo de subida. Só o tempo de subida, certo? Então, o tempo de subida ficou V0 seno de θ sobre G, que é 10, tá? Pode deixar G se você quiser por enquanto. Então, ΔT, que é o tempo total de movimento, é o dobro do tempo de subida. Logo, ΔT fica 2 vezes V0 seno de θ sobre G, que é 10, tá? E agora? Pronto, agora você vai usar a sua equação principal. A equação 1 dessa resolução, que é o deslocamento na horizontal é o alcance horizontal. ΔSV ΔT. Quanto é o alcance na horizontal? O alcance na horizontal, vai lá, é de 9,6 metros. 9,6 metros. A velocidade é a componente horizontal da velocidade, que é V0 cosseno de θ, certo? Vezes o tempo total, que é 2 V0 seno de θ sobre G, que eu já coloquei 10, tá? Aí veja, paciência aí. 9,6 V0 vezes V0, V0 ao quadrado, certo? 2 vezes seno de θ, cosseno de θ, sobre 10. Calma aí. Agora eu vou colocar os valores do seno e do cosseno, tá? 9,6 V0 ao quadrado, 2 vezes seno de θ, vamos lá conferir para não dar zebra. Seno de θ 0,8, cosseno de θ 0,6. 0,8 vezes 0,6 sobre 10, certo? Muito bem. Agora vai acabar a questão. Por quê? Vamos lá. Isola V0 ao quadrado. V0 ao quadrado vai ser 9,6 vezes 10 é 96, certo? 0,8 vezes 0,6, escuta, é 0,48, certo? Vezes 2 é 0,96. 96 por 0,96 dá 100. Raiz 10 metros por segundo. Por essa segunda resolução, pessoal, eu encontro 10 metros por segundo. E aí, quem foi por essa segunda resolução, fez só por essa, né? Veio aqui, procurou o gabarito e marcou letra C, certo? Letra C. Então, por essa segunda resolução, o gabarito seria a letra C. Mas, pessoal, veja, não pode ser. Por quê? Porque o gráfico está incompatível. O que é que significa isso? Que o alcance horizontal não está compatível com a altura máxima. Então, na nossa opinião, tá? Como esse gráfico está incompatível e quem vai por um caminho acha 10, quem vai por outro caminho acha 12,5, a nossa opinião é que a questão seja anulada. É isso. Deixo para você aquele forte abraço, o desejo de um excelente estudo. Até a nossa próxima aula.